Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje é a qualidade de vida do idoso, a saúde e o bem-estar físico e mental. Uma pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública mostra que o brasileiro caminha para o envelhecimento não conseguindo sequer ter autonomia para realizar tarefas básicas do dia a dia, como tomar banho e se alimentar sozinho. Acrescido ao quadro de dependência, existem doenças crônicas com a pressão alta, obesidade e diabetes. Uma das causas apontadas pela pesquisa é a obesidade e o sedentarismo, questão que poderia ser resolvida com mudanças de hábitos alimentares e a inclusão de atividade física em sua rotina diária. Olá, ouvintes! Abordaremos na coluna de hoje o bem-estar da pessoa idosa. Assunto muito importante não só pela preocupação com os idosos, mas também que o assunto nos leva a refletir sobre o futuro, porque todos nós vamos envelhecer. Existem muitas diferenças no tratamento dispensado à pessoa idosa, que, segundo a ONU, começa aos 60 anos, alguns países aos 65, e que vários países cultuam de forma diferente a relação com o idoso. Alguns reverenciam e respeitam seus membros mais velhos, enquanto outros os olham como senis e incompetentes, que até viram motivo de piadas. Por exemplo, países como a China, Japão, a grande maioria dos idosos vive com seus filhos adultos. Na China e na França, há uma lei que obriga que os filhos visitem seus pais com frequência e, se a lei for descumprida, podem enfrentar multas ou até penas de prisão. Na França, por exemplo, a lei foi aprovada em consequência de um estudo que mostrou uma alta taxa de suicídio de idosos que viviam sozinhos. Aqui no Brasil não é muito diferente. Há um projeto chamado SEB, que é a Saúde e Bem-Estar do Envelhecimento, que foi coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde e publicado pela Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, que coletou informações sobre as condições de vida dos idosos. Esses dados são muito preocupantes. Na população idosa pesquisada, que na faixa etária dos 60 aos 64 anos, 16% não conseguiam desempenhar uma ou mais atividades básicas, como alimentar-se ou tomar banho. Grave isso. 35% não conseguiram realizar atividades um pouco mais complexas, como a preparação de alimentos, a utilização de transporte público ou privado e até cuidar de animais de estimação. E o interessante é que a prevalência de doenças crônicas mostra que 54% eram hipertensos, 24% eram diabéticos e 31% apresentavam doenças articulares. E o que me chama mais a atenção é que todas essas doenças são consequências do sedentarismo, que restringe suas atividades, deixando de se locomover, perdendo a autonomia. E lembro que é o mais grave, que esses indivíduos entre 60 e 64 anos ainda vão viver muito, porque a expectativa de vida aumentou, mas com pouca qualidade de vida. E como já foi dito em colunas anteriores, os benefícios da prática da atividade física se contrapõem aos sintomas dessas doenças crônicas, impactando de forma benéfica no bem-estar dessas pessoas. Professor, o que fazer para melhorar a qualidade de vida do idoso? Acredito que nós devemos dar mais atenção a nós mesmos, nos cuidar mais, não no envelhecimento, desde que somos mais jovens. Tem que ser um processo contínuo, pensar na alimentação, do modo como encaramos a vida. Eu acho isso difícil, isso não é fácil, mas devemos tentar. Um outro ponto importante, e que acredito também, é em políticas públicas voltadas para a saúde e bem-estar dessas pessoas. Elas deviam ser levadas mais a sério. O Brasil deve levar isso mais a sério. E por último, uma frase minha que eu acredito também, que a nossa educação ela se reflete no respeito que temos pelos idosos. Aí fica uma reflexão a todos. Este foi José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para esta coluna, mande um e-mail para cp@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará.